que mais uma vez acompanham o nosso trabalho aqui pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Uma parceria que existe há muitos anos entre as duas emissoras, no sentido de trabalhar em conjunto, de troca de conteúdo, de informações e de programas também, tanto que este programa é um dos muitos que são veiculados ao mesmo tempo pelas duas emissoras. Este programa Boa Noite Goiás, que é normalmente apresentado de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 21h30, aliás, das 19h30 às 20h30, né? 21 horas. Não, 21 agora, que a gente está fazendo esse programa especial, em que a gente estendeu o tempo para que a gente pudesse ouvir os pré-candidatos a prefeito de Goiânia, saber deles as propostas que eles possam ter em relação aos muitos problemas da cidade de Goiânia, dessa bela capital, que está bem ou mal administrada, mas é a nossa bela capital e a gente sempre vai gostar dela, seja do jeito que for. No programa de hoje, a gente dá sequência, então, a essa lista de convidados que foram utilizando aquelas datas disponíveis. No programa de hoje, a gente vai receber o professor Fábio Tokarski, que já teve experiência como vereador aqui em Goiânia, como deputado estadual no estado de Goiás, evidentemente, e que é professor e que ele é pré-candidato, está trabalhando em Brasília também, mas vou deixar para ele explicar o que é que ele anda fazendo lá em Brasília. Ele pertence ao PCdoB e tem as oportunidades todas que ele poderia esperar e que você, telespectador, também poderia esperar para ouvir o que ele tem a dizer. Tudo bem, professor? Boa noite, Paulo. Boa noite, Rafael. Obrigado pelo espaço. Agradeço muito essa oportunidade dessas duas TVs públicas, né? A TV Brasil Central e a TV Assembleia. Estou aqui à disposição para esse diálogo. Que bom. Espero que você, telespectador, aproveite nesse momento para formar a sua opinião em relação a cada um dos pré-candidatos que passarem por aqui, que vão expor, né, o que pensam e o que pretendem fazer caso eleito um deles apenas, né, evidentemente, será eleito prefeito de Goiânia. Comigo, mais uma vez, para minha satisfação, sempre em boa companhia, eu procuro andar, Rafael Vasconcelos. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Paulo? Boa noite, pré-candidato, professor Fábio Tokarski. Boa noite para a nossa audiência e é aquilo que a gente sempre diz, né? Brigam as ideias e não as pessoas. No campo ideológico, evidentemente, a gente vai fazer todos os questionamentos que você de casa gostaria de realizar. Evidente. Não temos a participação, como a gente costuma ter, do telespectador, do internauta, através do nosso WhatsApp, através dos canais do YouTube, mas a gente vai, como disse o Rafael, eu também digo sempre isso, a gente vai procurar entender, né, o que você, telespectador, faria se estivesse aqui no nosso lugar. Que pergunta você faria? Isso vai depender, naturalmente, do andamento da entrevista. Lembrando que o programa, então, não tem essa participação. Mas ele está disponível também nos nossos canais no YouTube para que as pessoas assistam. Se você tem parentes fora de Goiás, onde o sinal da TV eventualmente não chegue, avise. O pessoal pode assistir de qualquer lugar do mundo através do canal do YouTube, @TV Brasil Central. O pré-candidato a prefeito de Goiânia, Fábio Tokarski, professor Fábio Tokarski, ele que já foi vereador 2 ou 3 vezes? 3 vezes. 3 vezes. E deputado estadual? Uma vez. Uma vez. E hoje o senhor está em que função? Hoje eu estou trabalhando na direção nacional do PCdoB em Brasília. Primeiro, boa noite a todos os telespectadores da TV Brasil Central, da TV Assembleia. Eu já fui também, Paulo, presidente do IGAM, Instituto Goiano de Administração Municipal, na década de 80, aqui em Goiás, no primeiro governo do governador Iris Rezende. E também atuei na gestão pública no Ministério da Fazenda. Por 2 anos eu fui assessor do ministro Guido Mantega, em 2007 e 2008. Então, eu carrego uma experiência em gestão pública e acredito que posso contribuir muito com a nossa cidade, porque, além de engenheiro civil, fiz mestrado em desenvolvimento regional e penso que Goiânia, como você disse há pouco, é uma cidade maravilhosa. Nós que moramos aqui, eu mesmo moro aqui há 50 anos. Fiz aniversário agora em março, que vim para cá com minha família, em 74. Há 50 anos que vivo nessa cidade. Aqui tenho meus filhos, minha companheira, amigos, netos, 3 netos. Então, sou muito feliz, mas desapontado com o que vem acontecendo com Goiânia de uns anos para cá. E preocupado com isso, lançamos a pré-candidatura a prefeito de Goiânia no sentido com o objetivo de governar a cidade para toda a população. Nós temos índices
que eu considero graves do ponto de vista do desemprego, da insustentabilidade, de cerca de 30% das pessoas vivem numa faixa de renda que não dá para se alimentar com segurança. Isso tudo é muito importante. Agora, Goiânia é uma cidade bonita, nós gostamos da cidade, é uma cidade rica, mas profundamente desigual. Então, o que nos motiva é pensar o futuro dessa cidade, pensar para que ela seja de todos e de todas. Esse é um desafio que eu quero compartilhar aqui com vocês, nesse diálogo. Tá bem, para a gente entender, professor, pré-candidato também, né? A gente convencionou chamar a todos, né, de pré-candidato, embora seja até difícil, chato de falar pré-candidato. Fique à vontade. Mas é a forma de a gente igualar a situação para todos. Mas até uma curiosidade, o seu partido, o PCdoB, faz parte de uma federação, que tem o PT e que tem também o PV, Partido Verde. E pelo estatuto, digamos assim, pelas normas, né, de uma federação, ela só poderá lançar um candidato apenas a prefeito, no caso aqui de Goiânia. E Adriana Cossi já se apresenta como pré-candidata a prefeita pelo PT, entendendo também outro detalhe, que nessa questão da federação terá prioridade de escolha do nome, dentre esses 3 partidos, aquele que tiver tido maior votação aqui no estado de Goiás. E o PT tem mais votação do que o PCdoB. O senhor sabe disso, evidentemente, o senhor é um político bastante experiente, inclusive está lá em Brasília, não é à toa. Como é que o senhor se lança como pré-candidato, sabendo que existe essa regra dentro da federação? O senhor quer desbancar a Adriana, o senhor quer tirar a Adriana dessa pretensão? Como é que vai se resolver essa equação? O senhor, que é professor, pode responder. Não, veja, eu não só participo da direção nacional do PCdoB, como participo da direção nacional da Frente, né, da federação que nós compomos com esses outros 2 partidos, o PV e o PT. Nós, no Brasil inteiro, a regra ela não é bem essa, ela passa por um entendimento dentro da federação. Nós compomos, a federação é como se fosse uma coligação permanente por pelo menos 4 anos, né? E a federação, inclusive, em algumas cidades importantes, sequer lançou candidato. Aliás, na cidade mais importante do Brasil, na cidade de São Paulo, todos os partidos da federação, nós não lançamos candidato a prefeito, né? Nós estamos apoiando o Boulos, em São Paulo. Isso está acontecendo também em Salvador, onde nós tínhamos uma candidata mais bem pontuada nas pesquisas. Nós temos lá 4 deputados estaduais e uma das candidatas era mais bem pontuada. Passa necessariamente por um entendimento político no Brasil. As capitais, a decisão passa por um entendimento na executiva nacional da federação. Isso, e como vai ser decidida essa questão? Exatamente. E por norma do TSE, as convenções só podem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. Né? Então, nós temos esse período até as convenções, é a convenção quem vai decidir, é nesse período. Mas sairá, desculpe interromper, mas só para não perder o gancho, né, nessa convenção será decidida a escolha de apenas um. Isso. Só um vai passar. Isso. Então, o senhor está disputando com a Adriana Costa. Sim, a Adriana é uma deputada combativa, ela participou, inclusive, dessa comissão de inquérito lá do 8 de janeiro, defendendo a democracia, é uma deputada experiente. Agora, eu considero que o nosso partido, ao apresentar a candidatura, levou em conta a possibilidade de ter um prefeito que tem já uma vasta experiência administrativa, né? Vive aqui em Goiânia há 50 anos e temos um projeto para a cidade. Nós temos uma proposta de desenvolvimento da cidade e essa proposta leva em conta os desafios estruturantes da cidade. Goiânia não é uma tragédia. Goiânia é uma cidade bonita, é uma cidade acolhedora, mas ela já foi mais acolhedora. Muita gente, quando vinha aqui há 3 décadas atrás, se encantava com a cidade. Esse encantamento foi caindo. Por quê? Por uma série de indicadores que demonstram que a cidade precisa de ser transformada. Ela precisa ter condições de vida, ela precisa ser devolvida para as pessoas. Tá, hoje temos um trânsito, me permita, só concluir, temos um trânsito caótico, um transporte... Você já está entrando em questões que a gente costuma brincar, chama de varejo, né? Ou seja, é o lixo, é o transporte, é isso, aquilo que a gente vai falar no caso, com mais tempo depois. Primeira questão política, né? Como é que o senhor vai resolver? Porque se o senhor tiver que disputar com a Adriana a Cossi, a indicação dessa federação, a prefeitura aqui em Goiânia, o senhor vai ter que mostrar, o senhor citou 3 exemplos, 3 tópicos aí que são importantes. O senhor vai ter que demonstrar, para poder ganhar essa indicação,
que o senhor é melhor que a Adriana nesses aspectos. O senhor tem mais experiência do que a Adriana, experiência, inclusive, política que a Adriana, e talvez até seja normal, que o senhor tem mais idade que ela. O senhor vai ter que ganhar da Adriana, quer dizer, a sua adversária agora é a Adriana. Eu não encaro dessa forma, Paulo e Rafael. Eu encaro que a Adriana é uma postulante digna, de profundo respeito. Aliás, nós temos que aumentar a presença da mulher na política no Brasil, e eu tenho essa compreensão. No entanto, ocorreu um processo, não foi agora. Né? O ano passado, o PT lançou 3 pré-candidatos. Tinha 3 pré-candidatos, também o Mauro Rubin e o Edivar. Né? E o PCdoB lançou uma pré-candidatura. E nós temos até a convenção para decidir isso. Isso nós vamos apoiar o PT em Santa Catarina, não vamos, em Porto Alegre. Há que haver um entendimento nacional, né? Porque nosso partido ele é presente em todos os estados da federação, em todos. Somos um partido relativamente pequeno, tem 102 anos, então tem muita experiência. E nós queremos colocar essa experiência a serviço da cidade. Então, eu tenho confiança de que, em sendo escolhido, nós vamos fazer uma gestão democrática e desenvolvimentista. Goiânia tem que esperança de ser escolhido mesmo? Sim, eu tenho essa convicção, eu estou preparado para isso. Em que o senhor é melhor que a Adriana? Não, eu não entro nesse terreno. Mas o senhor vai ter que demonstrar para os seus pares que o senhor é melhor nome do que o dela. Não, ela tem uma trajetória brilhante. Eu não reputo isso. A trajetória dela é uma trajetória elevada. Eu fui secretário de obras do prefeito Darcy Accorsi. Sim. E o prefeito de honrada memória, o prefeito Darcy Accorsi fez, à época, uma gestão à frente do tempo dele. Né? Nós construímos belas e maravilhosas escolas em Goiânia, que hoje são dignas de ser visitadas. Escolas construídas há 30 anos e de extrema qualidade, em bairros distantes do centro. Fizemos uma gestão, hoje, se você for no Mercado Central e perguntar para qualquer um daqueles antigos trabalhadores que vivem naquelas bancas, o Mercado Central chovia dentro. Nós recuperamos o Mercado Central. Então, nós temos um trabalho prestado na cidade, em função do que já prestamos, da prática política, da coerência, acredito. Exerci 3 mandatos de vereador, então temos serviços prestados à cidade. Se o senhor for olhar, né, como um ente político, o senhor tem muita experiência para isso. De 0 a 10, quais as chances do senhor contra a Adriana Corsi? Não, eu não estou contra a Adriana Corsi, porque vocês têm uma visão. Eu coloquei o meu nome para ser apreciado pela sociedade goiana. Onde eu vou, sou muito bem recebido, aí eu agradeço às pessoas, às entidades. Estou fazendo uma escuta com sindicatos, com entidades, com trabalhadores, com intelectuais, com o setor empresarial e apresentando um projeto para a cidade. A prévia é normal, professor, completamente normal. Nesse momento, existe uma disputa. Né? Qual é o melhor nome da federação? É Fábio Tokarski ou é Adriana Corsi? É nesse sentido. E, nesse sentido, eu te pergunto para dar clareza para o nosso público, de 0 a 10. Sinceramente, qual a chance o senhor tem? Ela é favorita? Veja bem, eu já dei aqui um exemplo em Salvador. Nós tínhamos a candidata em primeiro lugar. Houve um entendimento que o vice-governador, que é do MDB, deva representar a federação. Então, veja, a lógica não é de quem está melhor nas pesquisas. A lógica é de uma compreensão que nós temos um país. As eleições de agora, de 2024, são a antessala de 2026 e é preciso exatamente que o campo democrático avance. E eu tenho a convicção de que, do ponto de vista da largueza de relações, de compreender a cidade, relações com os partidos políticos, tem uma experiência que quero colocar à disposição. Professor, vai ser colocado na balança, então, né? Nós temos vários estados no país. Então, vai ser colocado na balança, olha, em tantos estados nós teremos candidatos do PT, em outros estados nós teremos candidato do PCdoB. E em outros estados do PV, em outros estados de outros partidos, como eu citei, o caso de São Paulo e na Bahia. E também nós temos que levar em conta que nós temos um período ainda. A decisão não é hoje, Paulo. Sim. A decisão vai até 5 de agosto. Então, eu estou preparado para dialogar com a sociedade e com os partidos e confiante de que estou apresentando uma proposta para a cidade, uma proposta legítima e uma proposta que
pode convencer a maioria até 5 de agosto. O apetite do PT vai deixar o senhor ser pré-candidato em Goiânia? Aí é o PT quem tem que dizer na opinião deles. Porque o PT, eu não tenho procuração. historicamente, gosta do protagonismo, até pelo tamanho do partido, pela representatividade. O PT tem o presidente da República. O senhor tem chance nessa história? O PT tem Ou o senhor muita... vai se frustrar? Não vou me frustrar, até porque eu estou aqui debatendo, preparado e enviei para vocês com antecedência uma plataforma para Goiânia. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, pois é. Então nós temos propostas para a cidade. Me permita que só para o telespectador entender, desde a primeira entrevista que a gente fez na quarta-feira passada com o Leonardo Riso, depois com o Matheus Ribeiro e hoje com o Fábio Tokarski, que nas próximas entrevistas a gente tem uma sequência para todo mundo igual. Primeiro a gente fala da pessoa, do pré-candidato, e ele explicou já que ele está fazendo em Brasília, etc, etc. Vamos falar da questão partidária e da questão política. Certo. E depois a gente temos algumas falas, inclusive, que as nossas equipes coletaram nas ruas da cidade sobre esses problemas, né, do varejão, que é o lixo, que é o trânsito, transporte, saúde, educação. Me permita, Paulo, assim, de forma profundamente respeitosa, eu não chamaria de varejão, sabe por quê? Porque esses são problemas que mexem com a vida das pessoas, sabe? Eu falei brincando. Me desculpe se eu fui infeliz, mas... Por isso que eu estou dialogando, eu estou muito à vontade, claro, foi muito bem recebido aqui. Mas vamos lá, diálogo é bom, mas a conversa é melhor, porque o tempo, embora seja grande, ele passa rápido do mesmo jeito. Então, vamos lá. Essa escolha que essa federação vai ter que necessariamente fazer até o dia agosto, dia 10. As convenções são entre 20 de julho e 5 de agosto para todos os partidos. 5 de agosto. Até dia 5 de agosto. O senhor disse que, em alguns casos, essa federação vai optar por um desses 3 partidos ou, eventualmente, também por um outro partido, apoiar um outro partido. Que outro partido poderia ser aliado, os senhores poderiam ser aliados desse outro partido? O MDB, por exemplo, União Brasil, por exemplo, poderia ter o apoio dos senhores? Não vejo essa possibilidade. Eu vejo, houve já um diálogo em janeiro, fevereiro, com o senador Vanderlan, o PT o fez, eu venho dialogando com o senador Vanderlan, e eu entendo que nós temos que, é um objetivo muito grande do campo que orbita em torno do presidente Lula, de ganhar as capitais e preparar para 2026. Eu vejo a candidatura tanto da Adriana como uma mulher preparada e como vejo também o senador Vanderlan. Então, esse diálogo, nós temos prazo para dialogar e para construir juntos uma solução. Então, essa solução não precisa se dar na semana que vem, nem no mês que vem. Então, nós temos prazo para isso. Mas a conversa já está adiantada, pelo jeito, pelo visto, com o Vanderlan. Essa federação pode abrir mão da sua pré-candidatura e da pré-candidatura de Adriana Costa, então? Eu não sei dizer, assim, de pronto se pode ou se não pode, porque, como já disse, isso depende de um entendimento nacional também. Mas não é destacado, não é descartado. Eu não descarto. Professor, Goiânia é a segunda capital que mais desaprova o governo Lula no país, de acordo com o Instituto Paraná Pesquisa. Goiânia é a cidade talvez mais bolsonarista do país, mais à direita do Brasil. A esquerda tem chance em Goiânia? Claro que tem, mas o que é isso? O problema é o seguinte, nós estamos vivendo num mundo em que tem um papel muito grande a comunicação e, sobretudo, a comunicação no meio digital, ela está contaminada pelo esse ambiente de fake news. Nós sabemos como é que se deu a gestão anterior do presidente anterior, que está, inclusive, impedido de se candidatar. Nós sabemos dessa realidade hoje, por exemplo, que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. Aliás, me permitam aqui, rapidamente, eu queria ter feito isso no início, me solidarizar profundamente ao povo do Rio Grande do Sul, sabe? O Brasil inteiro está demonstrando essa solidariedade, inclusive o próprio governo de Goiás mandou bombeiros para lá. Eu acho que nós vivemos uma tragédia, né? Uma tragédia sem precedentes. Mas essa tragédia está sendo também manipulada por informações falsas e está prejudicando salvar vidas. Se imagina... Tá, mas a informação que eu coloquei aqui não, mas é uma pesquisa absolutamente verdadeira. Eu vou chegar ao seu... Eu só fiz eu pedi licença até para citar essa situação do Rio Grande do Sul. Essa tragédia
hoje, eu acho que o mundo vive com duas tragédias: a mudança climática e a desinformação, a manipulação da informação. Eu não tenho para mim que Goiânia é uma cidade de direita. Eu ando nas ruas, sou respeitado. Então o senhor nega a pesquisa? Não, eu não nego a pesquisa. Isso foi um episódio. Porque você poderia dizer que... É mais uma pesquisa. Você poderia dizer isso. que Goiânia foi uma cidade da esquerda, porque Darcy governou, Pedro Wilson, Paulo Garcia. Eu prefiro... Talvez em determinado momento foi, mas nós fato concreto. Mas eu acho que nós temos que... nós vivemos uma sociedade muito cindida. As famílias, muito ódio. Essa realidade, ela reinou. E eu entendo que é possível ganhar as eleições, e pretendo ganhar as eleições, apresentando propostas e não manipulação de mídia. O senhor acha Essa que a minha visão. manipulação da mídia é um privilégio da direita ou na esquerda também acontece? Eu acha? tenho respeito pela esquerda e pela direita democrática. Eu não atribuo à direita democrática. O que há é um fenômeno mundial da extrema-direita, porque a direita democrática quer nos derrotar. Ela nos vê como adversário. A extrema-direita não nos vê como adversário. Mas existe extrema-esquerda também? A extrema-direita quer nos liquidar, quer nos trucidar. E o Brasil correu um risco seríssimo, vocês todos são testemunhas, agora no 8 de janeiro, uma tentativa de golpe de Estado, patrocinado pela extrema-direita. Então, veja, nós estamos aí vivendo um período de instabilidades democráticas que vai se regulamentando. Eu estou querendo focar nesse em Goiânia, nesse ambiente, Goiânia, eu pretendo, e estou apresentando projetos para a cidade. Então vamos a um fato Voltar concreto para a gente fazer uma análise da realidade de hoje. Por exemplo, no segundo turno das eleições, Jair Bolsonaro teve em Goiânia 63% dos votos, né? Dos votos efetivamente. O senhor nega essa realidade? Não. Que Goiânia hoje não tem uma nego. tendência ao bolsonarismo? Isso está muito claro. Lula teve cerca de 36% dos votos. Como que a esquerda vai trabalhar essa questão, que é um fato real, Posso? Não é uma suposição. O que o presidente Bolsonaro fez para Goiânia para ter essa votação? Ele impediu que as vacinas fossem adquiridas, milhares de pessoas que morreram poderiam não ter morrido durante a pandemia, e se você pergunta para qualquer cidadão, cita três realizações desse governo anterior. É só o ideologismo. O senhor vai bater nessa tecla, então. Não, Esse é o caminho. Mas o caminho é apresentar projeto para melhorar a vida de 420 mil pessoas que vivem em sustentabilidade alimentar. O senhor acha que as últimas experiências do PT em Goiânia foram boas? Eu posso ter... A gestão Paulo Garcia, por exemplo. A gente via, o Paulo quer que nós entremos, e isso foi combinado nessas questões específicas daqui a pouco, mas faz parte da seara política. Goiânia, na época do Paulo Garcia, tinha dificuldade gigantesca com o lixo. A gente viveu a maior crise do lixo de todos os tempos. As ruas, inclusive as avenidas, eu cito uma antes das eleições, T8, setor Bueno, bairro Nobre, totalmente cheia de buraco e problemas seríssimos. O Paço Municipal, ele funcionava apenas meio período, era quase um deserto, e como repórter eu vi isso, chegar ao Paço Municipal. As experiências petistas foram boas em Goiânia? As experiências petistas... A última, do Paulo Garcia, foi boa? As experiências envolvem o professor Garcia Corsi, o professor Pedro Wilson e o Paulo Garcia. Tiveram êxitos e erros e insuficiência. E nós temos que aprender com as insuficiências. E não, é que nem aquela história de se você tem uma criança, dá o banho na criança, você não joga a criança fora, você joga água suja fora. Aprender com essas insuficiências, fazer uma gestão mais larga, ouvir mais setores, e por isso que eu disse aqui desde o começo, que penso que estou preparado para dialogar, estou dialogando com todos os setores da sociedade. Teve muita água suja, então, na última gestão do PT? Eu estou colocando como figura de retórica. Água suja do ponto de vista de insuficiências de capacidade de gestão. É só Professor, isso. Uma questão sobre a qual eu andei pensando, e antes até de a gente vir para o estúdio, conversava com o Rafael, e fiz uma observação que eu gostaria de um comentário seu, se eu estou certo ou se eu estou errado. O senhor está há quantos anos na política? Eu vim para Goiânia em 74. Sim. Estudei, fiz engenharia. Mas o senhor entrou na política foi quando? Me permita. Eu entrei na política ainda no movimento estudantil, na época da ditadura militar.
combatia e por isso fui preso, lutei pela anistia. Então, eu considero que eu estou nesse período todo, desde quando eu era estudante do Carlos Chagas, meus colegas lá, nós atuávamos juntos. Então, eu acho que nós fazemos política não só em função. Muitos anos passei dentro da universidade dando aula, mas como um gesto, como um sindicalista, como atuante dos movimentos sociais. Tá bom. Mas a impressão que ficou, pelo menos para mim, é o seguinte: quando você fala em PCdoB, a gente se lembra do senhor, a gente se lembra da Isaura Lemos, Eulerivo, Aldo, Adalberto Monteiro foi vereador aqui, Aldo Arantes, a Denise Carvalho. Denise. Então, as imagens que vêm à nossa cabeça quando a gente fala PCdoB e quando a gente vê fotos, por exemplo, como eu vi no seu perfil, nas redes sociais, de uma reunião que o senhor teve recentemente em Brasília, também estava lá Denise, estava lá Marina Santana e outras pessoas. Parece que o PCdoB parou naquele momento e não se renovou. Eu não vejo, por exemplo, um jovem integrante do PCdoB. Eu não vejo uma nova liderança, uma coisa mais atual do PCdoB. O PCdoB está se enfraquecendo, assim como o Brasil está envelhecendo. O PCdoB não tem gente nova, não tem sangue novo no partido? Tem gente nova, tem sangue novo. Hoje, se você procurar quem que dirige a União Estadual de Estudantes, a Elisa, uma jovem de 19, 20 anos, estudando. Se você for no Congresso, isso é tradicional. Se você for no Congresso Nacional, quem que é uma das principais lideranças no Brasil hoje, tido e havido como o principal deputado, dito inclusive pelo Freixo, melhor deputado do Brasil, Orlando Silva. Foi ministro, um jovem ainda, e que era relator do PL e das fake news, fez um breve relatório. Em Goiás, qual é a renovação? A renovação. Se você pegar o presidente do PCdoB, talvez, os senhores talvez conheçam, mas talvez não estão se lembrando. Quem que é o presidente do PCdoB em Goiânia? Quem é? O professor Railton, presidente do sindicato. Conheço. Exatamente, um homem de luta, jovem, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na rede privada. Exatamente. Conheço. Presidente da Central dos Trabalhadores e membro do Conselho Estadual de Educação. Isso é renovação. Não, mas é uma exceção, pouca coisa para o que eu estou querendo entender. Quer dizer, uma pessoa, a tal da história do Mandorinha, só não faz verão. Cadê a militância do PCdoB? Tem militância? Tem militância. Quando é que ela se manifesta, que a gente não vê? O que há um refluxo no movimento social brasileiro. Aí sim, se você não pode focar no PCdoB. Veja, há um refluxo no movimento social e nós entendemos que é preciso avançar nesse terreno, sim, para que você ganhe a maioria social. Né? E para isso nós temos a luta, não só a luta sindical, a luta da juventude, a luta das mulheres. Há uma resistência, nós passamos por um período de resistência. Há um período em que houve uma ofensiva das ideias neoliberais e culminada agora com o quê? Do desmonte do Estado mínimo e a reforma a reforma trabalhista, por exemplo, quebrou os sindicatos. Né? Lá nos Estados Unidos, o atual presidente dos Estados Unidos fala é preciso fortalecer os sindicatos. O Biden levanta essa temática porque para aumentar o poder de compra, o valor do trabalho. No Brasil, o presidente Temer, produto de um golpe, ele implantou uma reforma trabalhista que desmontou a estrutura sindical brasileira. Isso é muito grave, isso é ruim para a democracia. Né? Se o senhor fizer uma convocação dos simpatizantes do PCdoB e da esquerda para irem daqui uma semana à Praça Cívica em Goiânia protestar, o senhor acha que vai lotar, vai dar pouca gente, vai dar muita gente? Nós já lotamos a Praça Cívica, nós temos uma história bonita. Mas qual foi a última vez? Você me perguntou. Qual foi a última vez que os senhores lotaram a Praça Cívica? Nós ajudamos a reconstruir a democracia no Brasil. A campanha das diretas, você certamente... Não, mas isso é história. O Brasil tem 500 anos. Mas hoje isso aconteceria de novo? O PCdoB, particularmente, conseguiria reunir quantas pessoas? Olha, você pode... Goiânia, né? Aqui em Goiânia. Basta ver, dia 25 agora inaugurei uma bela casa, no centro, na Rua 5, do movimento Goiânia 100 anos. Uma bela casa, e tinha lá o quê? 400, 500 pessoas convidadas. Numa casa, na rua. Não, ocupamos a rua. A mobilidade urbana de Goiânia fechou a rua para nós, na Rua 5. Você precisa conhecer, Paulo. Uma bela casa ali atrás do Hotel Serras, foi nos cedida para ser a sede do movimento Goiânia 100 anos, que é exatamente para envolver a população na busca de soluções. A população fica dividida também, professor, pré-candidato, quando houve, por exemplo, o senhor, que é de esquerda, e quando houve outro político que é de direita. E todos eles têm assento aqui na casa, né? Todos eles vêm democraticamente, como é próprio, né, do nosso trabalho.
mas as pessoas ficam indecisas em relação, principalmente quando se fala em comunismo. Comunismo. O senhor é comunista, assim como o Flávio Dino. Eu sou filiado ao PCdoB há 44 anos, Paulo. O senhor é comunista. E o que mede a atitude de uma pessoa, de um militante, é a prática política. E você conhece, a população de Goiânia sabe, porque eu posso dizer, e você sabe que poucos podem dizer, eu nunca comprei um voto. Né? Eu tenho um diálogo direto com a população. Eu acho um absurdo uma cidade tão rica como Goiânia ser profundamente desigual. Eu me indigno com isso. Agora, isso é ser comunista. No tempo atual, isso é ser comunista. Ser comunista é pregar o desenvolvimento da sociedade para todos, e não a concentração de renda, como aconteceu durante o governo anterior do presidente Bolsonaro, onde os muito ricos ficaram mais ricos, e houve um empobrecimento da população. As experiências comunistas deram certo? As experiências comunistas nós temos que analisar com o tom de hoje. Eu, por exemplo, sou candidato a prefeito para implantar um projeto de Goiânia que desenvolva para todos. Eu me miro nas experiências, extraio aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Hoje nós temos um país, para mim, em desenvolvimento no mundo, que é a China. Que abraçou o capitalismo. Um capitalismo eu selvagem. não sei se você já esteve lá. Eu estive lá, estudo muito a realidade da China. A China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Abraçando o capitalismo. Não. É um novo... Aí que está a questão, que é preciso esclarecer a população. A China adota o sistema de mercado. O mercado, ele não necessariamente é mercado capitalista ou comunista. Mas não é marxista, né? Não é um mercado marxista. Mas como não? O mercado ele não é de lado Existe ou igualdade daquele. na China? Mais do que isso, a China é um país, por exemplo, que desenvolve, gera emprego, e, ao contrário dos Estados Unidos, não invade países. Os Estados Unidos hoje têm 800 bases militares em 140 países. Você sabia disso? 800 bases militares para extorquir e para tirar a riqueza dos povos. O que os Estados Unidos fez com o Iraque? O que fez com a Líbia? O comunismo tem uma versão dos Estados Unidos. Vamos debater os Estados Unidos, vamos debater o capitalismo e o socialismo. Sim, é o que eu estou perguntando para o senhor de maneira clara. O comunismo tem aversão aos Estados Unidos? Não, mais do que isso. Uma sociedade socialista, a sociedade comunista é uma sociedade do futuro, na nossa concepção. O socialismo é uma sociedade que supera o capitalismo. Porque o que é, em essência, o capitalismo? O que é? É a apropriação concentrada na mão de poucos. Então, eu, por exemplo, sou um homem socialista, filiado ao PCdoB há 44 anos, e entendo que o que transforma a sociedade é o trabalho humano. E aqueles que trabalham têm que ter direito ao resultado do seu trabalho. E a população, eu repito, continua sem entender bem certas coisas em relação ao capitalismo, ao comunismo, mas, enfim, uma pergunta básica que eu vou fazer, senhor, por favor, não se ofenda. Não. Mas eu ouço muita gente que fala, nossa, meu Deus do céu, mas tem comunismo aqui no Brasil? Porque a direita extrema prega isso. E o presidente Lula não escondeu a satisfação dele quando ele nomeou Flávio Dino, né? Quando ele nomeou Flávio Dino, inclusive para o STF. Falou, temos, enfim, um comunista dentro do STF. Comunista? Eu vou concluir a pergunta. Desculpe. Comunista não acredita em Cristo, não é cristão? Eu vou dialogar com você. Nós ganhamos muito, né, de ter no STF, né, Paulo, um homem do porte do Flávio Dino. Foi governador. Quando ele fez o concurso para juiz federal, ele foi o primeiro da turma. O Sérgio Moro foi lá em 20 e poucos. Ele foi o primeiro da turma. Ele foi governador por 2 anos do Maranhão. Foi um grande ministro da Justiça. E o Brasil ganhou. Então, veja bem... Maranhão que continua ruim, né? Não, mas é claro, o Brasil continua na situação difícil. Né? O Brasil continua... O Maranhão continua Veja, ruim. o Brasil, o Brasil continua numa situação tão difícil que o Brasil gasta mais de 2 bilhões de reais por dia para financiar os juros, essa taxa de juro perversa do Banco Central. O Brasil vive aprisionado. Veja, Paulo, porque nós temos que debater a realidade concreta. O Brasil vive aprisionado... O senhor defende o calote da dívida? Não, mas eu defendo reduzir os juros e fazer com que os investidores invistam em indústrias para gerar emprego para o povo. Tem que diminuir... Seu colega de partido Eulerivo, por exemplo, defende o calote. Não, mas aí é a opinião dele, eu respeito. Eu acho que nós temos que reduzir drasticamente a taxa de juros, como defendia o vice-presidente José Alencar.
E nós estamos vivendo uma situação, há um impostor no Banco Central, porque colocaram, o Temer, mais uma vez, colocou o Banco Central como algo independente. Como? Mas o Lula, a primeira independente de quem? O Lula, a primeira vez que esteve na presidência da República, colocou o Henrique Meirelles no Banco Central. Foi uma contradição? Sim, mas nomeado por ele podia demitir a qualquer instante. Hoje, o presidente... Mas não demitiu. Não demitiu, mas podia. Né? Tem autoridade. Mas foi uma contradição trazer alguém do mercado, um banqueiro mesmo, raiz, para o Banco Central? Foi a opinião do Lula. Eu não faria isso, por mais respeito que eu tenho pelo Henrique Meirelles, mas eu acho que foi uma opinião dele. Eu, por exemplo, trabalhei com o ministro Mantega, né, que é um desenvolvimentista. Então, nós temos que entender que essa disputa terrível entre o capital financeiro e o capital produtivo é o que trava o desenvolvimento do Brasil. Agora mesmo, o presidente Lula apresentou... Só me permita concluir a gente fugiu do assunto de novo. Não, mas nós estamos debatendo o Brasil, na realidade. Mas eu perguntei sobre Cristo. Não, mas sobre Jesus. O senhor acredita em Deus? Veja, de maneira clara. É importante para o público. Na minha infância, eu participei, fui coroinha na igreja, minha família, né? E eu participo de um partido agora que, graças ao PCdoB e a um deputado do PCdoB, hoje há liberdade de culto no Brasil. O deputado Jorge Amado, na Constituinte de 46, foi quem propôs a liberdade de culto. Eu defendo a liberdade de culto e, por isso, respeito toda a religiosidade, e nunca tive conflito com nenhum setor. Então, mas o senhor acredita em Deus? O que o senhor pensa sobre Jesus? Eu acredito que cada um tem a sua fé. A sua qual é? De maneira. A fé íntima de cada um é uma questão íntima. Um homem público, ele tem que seguramente respeitar a todos os setores. Isso porque tem alguns que têm a sua fé e é aquela fé muito acentuada e despreza e humilha os outros. Eu entendo o seguinte, é preciso respeitar todas as denominações religiosas, aquelas que têm Deus e aquelas que não têm. O senhor está falando como se não fosse com o senhor. A pergunta é para o senhor. Sim, mas a minha resposta é essa, Paulo. É preciso ter, mas o senhor não diz que eu tenho, o senhor tem, Sim, né? mas eu tenho essa convicção. O senhor acredita em Deus? Sim ou não? Eu não entendo o sentido de um programa para debater o sistema da cidade, que nós temos que esposar de ideias da intimidade. O senhor tem receio de dizer que não acredita ou que acredita? Não, eu acredito na fé das pessoas. E a sua fé, o senhor acredita ou não, é simples. Parece que a gente está aqui, o Paulo fez uma pergunta simples, honesta. E eu fiz uma resposta honesta. Olhando nos olhos, não, o senhor não foi claro. Fui claro. As pessoas vão te compreender. O senhor acredita em Deus ou não acredita? Eu não acredito num ente superior. Okay. Só isso. Eu acredito no respeito ao ser humano. Então o senhor não acredita em Deus. Mas isso é sua boca, é você que está dizendo. Não, mas a gente está dando a oportunidade respeitosamente. O senhor acredita em Deus? Com ele ou não? Eu já respondi. Pergunta para mim. Não, pode perguntar. Eu não sou repórter. Eu vou responder. Eu não sou repórter. Eu respondo objetivamente, porque não tem problema. Tem pessoas que são ateias, tem pessoas que são espíritas, tem pessoas que são evangélicas, outras são católicas. Então, só para trazer clareza, o senhor acredita em Deus? Paulo? Assim? O senhor acredita em Deus? Eu deixei claro para o senhor. Eu já respondi. Deixe-me falar agora com o telespectador, mais uma vez. Antes de a gente começar a fazer o programa, eu sempre explico para os pré-candidatos que o programa tem 1h30 de duração, durante a qual a gente vai começar falando dele, da parte política, do partido dele, da parte política, e a gente encaminha para os problemas da cidade. Então, isso aí foi muito claro para o senhor, que a gente ia falar sobre suas questões pessoais. Não pessoais no sentido de família, disso, daquilo, aquilo outro, não. Pessoal, sua. Quem é Fábio Tokarski, afinal de contas? O telespectador que está assistindo a gente nesse momento pode entender que o senhor é comunista, não acredita em Deus, confere? É que você está dizendo, Paulo. Eu sou um ser humano. É só eu sou um ser humano. Veja bem, eu sou um ser humano candidato a prefeito de Goiânia, engenheiro civil, professor da universidade, que tem um projeto de desenvolvimento para a cidade e que quer debater como desenvolver a cidade, unindo todas as religiões e não fazendo afirmação de uma fé sobre a outra. Nós não podemos ter essa atitude de desprezar o conjunto das crenças e fé. É porque existe um mito, não sei se é mito ou é realidade, que o comunista não acredita em Deus. É por isso que o Paulo fez essa pergunta. Tá bem. Tá bem. O telespectador, né, que é muito inteligente, saberá entender o que disse aqui o professor Fábio Tokarski. Vamos lembrar que esse formato será aplicado a todos os pré-candidatos a prefeito de Goiânia. Já entrevistamos o Leonardo Riso na semana passada, assim como o Matheus Ribeiro. Hoje é a vez de Fábio Tokarski. Amanhã
seria a vez de... porque, veja bem, a gente encaminhou convite ao mesmo tempo para todos os pré-candidatos e quem foi respondendo antecipadamente teve, naturalmente, a prioridade de escolher as datas que foram disponibilizadas. E a data que acabou sobrando foi a quarta-feira, amanhã, e Vanderlan Cardoso, através da sua assessoria, ainda não havia respondido. Eu recebi agora há pouco uma mensagem que não tive como ler ainda, mas da produção, falando sobre a resposta de Vanderlan. Mas, de qualquer forma, não teremos como entrevistar Vanderlan amanhã, porque a TV Brasil Central vai transmitir, neste horário, um jogo de futebol, né, Rafael? É uma partida de futebol. Uma partida solidária para destinar recursos ao Rio Grande do Sul. Tá. Enfim, a gente vai ver uma forma, se podemos abrir ou não um outro espaço para Vanderlan. Não estamos sob aquele rigor máximo da Lei 9.504/97, que é a lei eleitoral, que obriga a gente a ser igual com todo mundo, coisa que a gente não precisaria ser, né? Mas a gente faz questão de ser. Né? Tanto que no período mais severo dessa lei, durante as eleições, é optativo, né, para as emissoras convidarem apenas os candidatos que tiverem uma representatividade mínima dentro da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados. E o PCdoB tem, parece que, 7 deputados, só isso, não é isso? Então, a rigor, o PCdoB não teria direito a participar. Pelo menos aqui, a gente sempre abriu espaço. Mas outras emissoras que são rigorosas, eles não convidam. Mas, enfim, de qualquer forma, a gente eu discordo dessas emissoras, viu? Porque é importante que todos sejam ouvidos. E a Brasil Central faz questão de ouvir aqui o professor Fábio Tokarski. A Brasil Central e a TV Assembleia. Então, vamos lá. Amanhã, então, fica desse jeito. Amanhã teremos uma partida de futebol. Na quinta-feira está confirmada a presença aqui do prefeito, atual prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Na outra semana, terça-feira, Sandro Mabel. Na quarta, Adriana Corsi. E na quinta, para encerrar, Gustavo Gayer. Tá bem? Vamos lá? Vamos começar a falar, então, das questões da cidade. Mais alguma coisa, Rafael? Sobre questão pessoal, política, partidária? Da minha parte. Eu acho que deu para... Né? Embora, não se preocupe, o senhor não é o único a não gostar dessas perguntas. Né? Não, embora o senhor deve estar preparado. Eu vim, o convite que vocês me fizeram, que a TV Brasil Central fez, é para debater a cidade. Está escrito no convite. São 8 horas e 13 minutos. A gente vai ter 47 minutos. Vamos ter 47 minutos para o senhor falar sobre as suas propostas. Fica bom? Fica bom. Em lugar nenhum, nenhuma outra emissora, o senhor pode ter certeza, vai oferecer esse tempo todo para o senhor, nem para ninguém. Vamos lá? Vamos lá. Começar ouvindo, então, perguntas que serão feitas pela população e, saindo da pergunta, já direto para o pré-candidato Fábio Tokarski. A primeira pergunta é sobre educação. E quem pergunta é a Letícia. Na verdade, eu queria propostas concretas, porque o que a gente vê é muita gente falando que vai fazer muita coisa, né? Mas até agora, nada. Então, eu queria saber o que realmente vai ser feito pela saúde, pela educação, né? Porque eu, por exemplo, sou da educação e eu só estou vendo defasagem, né? Então, eu queria ver quais são realmente as propostas concretas, né, para o nosso município. Tudo bem, Letícia. Obrigado pela pergunta. Você, inclusive, está com uma criança, eu espero que seja seu filho, nas mãos. E hoje, infelizmente, em Goiânia, cerca de 7 mil crianças na primeira infância não têm acesso à educação infantil. Isso é muito grave, porque é na primeira, eu como educador, sei que, e todos sabem, que é na primeira infância que a criança tem a maior capacidade, que o ser humano tem a maior capacidade de aprendizagem. Aprende linguagem, aprende se relacionar e assim por diante. Então, nós vivemos uma situação muito grave. E a questão da ausência desse direito, porque é um direito constitucional, o acesso, no Brasil tem 2 direitos constitucionais, a educação e a saúde. E no que tange a educação, é fundamental que nós repensemos e reestruturemos imediatamente o sistema de educação em Goiânia. Aquela criança, quando tem acesso à educação infantil, ela fica no período integral. Quando sai do período infantil e vai para o ensino fundamental, fica um período só. Nós temos que ampliar, o meu objetivo de vida, inclusive com o educador, é ter acesso à educação de tempo integral, porque ela não só fortalece a educação das crianças, como ela, sobretudo, liberta as mães, mais as mães do que os pais. Porque as mulheres, quando têm que cuidar, na família, quem principalmente cuida dos filhos são as mulheres. E nós precisamos de libertar as mulheres para que elas tenham
possibilidade de exercer suas potencialidades no trabalho e, portanto, a educação em tempo integral, de qualidade, ela forma não só profissionais, ela forma cidadãos. E nós precisamos hoje, nesse mundo de tamanha violência, veja, Goiânia, Paulo e Rafael, nós temos um dado de que cerca de 4.000 crianças são violentadas por ano em Goiânia. A cada 2 horas, uma criança é violentada sexualmente, ou estuprada ou com outro tipo de violência. Então, nós temos que reeducar essa sociedade em todas as dimensões. Hoje, um dos problemas sérios de emprego é emprego qualificado, porque falta mão de obra qualificada. Mas, para isso tudo, nós precisamos primeiro formar o cidadão e depois aperfeiçoá-lo. Então, a educação ela vai da primeira infância à idade adulta. É um sistema único e é na universidade que se formam os próximos educadores. E nós estamos tendo uma evasão muito grave, me permita para concluir, uma evasão muito grave, Paulo, nas chamadas ciências duras. Você vai na universidade, hoje os estudantes de matemática, de física e de química, às vezes não preenchem o curso ou há uma evasão, porque não há valorização dos profissionais de educação. Esse é um problema muito sério, porque o professor, não é porque eu sou professor como profissão, né? O professor, ele ajuda a educar a sociedade, a formar a sociedade e a desenvolver a sociedade. Então, é um elemento fundamental e nesse processo é preciso, então, mais vagas, garantir a universalidade das vagas, garantir a educação de tempo integral e valorização dos profissionais, do professor, do técnico administrativo e assim por diante. Mas a Letícia fez uma observação antes de fazer a pergunta, que ela está cansada de ouvir promessas. Sim. E não custa lembrar que o prefeito Paulo Garcia, o finado prefeito Paulo Garcia, prometeu, durante a campanha dele, que ele construiria 81 novos CMEIs. Ele entregou o cargo, construiu menos de 10. Quantos o senhor construiria? Nós temos que visar a universalização. A construção dos CMEIs tem recurso federal. Há verba federal para isso. O grande problema que, às vezes, os prefeitos não constroem é porque gera uma despesa com o funcionário. Mas nós temos que entender, redirecionar recursos, fazer determinados tipos de viadutos caríssimos, que atendem o setor privilegiado da sociedade, não é melhor para a sociedade retirar crianças da rua e dar oportunidade de formação? Então é preciso redirecionar recursos para assegurar o bom funcionamento das creches, CMEIs e da educação regular. Qual seria o impacto financeiro? Existe um estudo do seu plano de governo para isso? Eu não tenho um plano de governo concluído. Eu estou num processo de pré-campanha, mas mais do que o impacto financeiro, qual é o investimento que isso vai redundar na sociedade. Nós temos que calcular não só pela conta da finança, mas pela conta daquilo que você vai produzir. Eu carrego um ditado simples. Quem planta alface, colhe alface com 40 dias. Quem planta madeira de lei, colhe madeira de lei. Nós precisamos de construir Goiânia mais solidez nessa cidade. É uma cidade bonita, rica, e nós temos que encontrar essas soluções. Fazendo o quê? Democratizando os recursos para toda a sociedade. Tem que pensar também, professor, e o senhor como professor sabe melhor que eu, no formato de ensino. Muito se fala desse sistema de Paulo Freire, muito se fala, por exemplo, do sistema de ciclos, que foi adotado, inclusive, lá atrás pelos prefeitos de esquerda. Sistema de ciclos que, grosso modo, é aquele sistema que não faz muita exigência de que o aluno tenha uma nota muito grande para passar de ano, como no meu tempo, como no tempo do senhor, embora o senhor seja mais novo que eu. Hoje não. Existe uma recomendação para não reprovar alunos. É o sistema de ciclo. Ele chegou numa idade em que ele deveria estar na série seguinte, ele é remetido naturalmente para a série seguinte, Paulo, sem grandes aprendizados. E a gente vê isso nos atuais profissionais que a gente encontra, né, Rafael, principalmente no jornalismo, que mal sabem ler e escrever. Mas veja, esse é um problema, eu concordo com a sua abordagem, no sentido seguinte, hoje o Brasil não é só Goiânia e só Goiás, a educação não está boa. No entanto, você não pode pegar e abordar o caso do ciclo só por essa abordagem, veja, porque tem um outro problema, que é a repetência. Quando uma criança tem defasagem da idade série, uma criança de 9 anos, nas turmas de 7 anos,
aquela criança fica discriminada. Aquela criança tende a não ir para a escola. E ao não ir para a escola há uma evasão. Aí o problema é maior ainda. Então, há que haver um equilíbrio entre a necessidade do... Porque tem etapas na vida de cada cidadão. Às vezes, a capacidade de aprendizagem dele, os problemas familiares naquela idade. Então, no ano seguinte, ela se equilibra melhor. Então, essa questão do ciclo, ele tem virtudes e tem essa insuficiência quando não aplicado com primor. Então, eu vejo que há que haver equitatividade nessa análise, porque a defasagem da série é um dos graves problemas de evasão escolar no Brasil. O risco é você passar um aluno desse para a série seguinte sem ter feito bem feita a anterior. Não, mas a capacidade de recuperação é muito grande. Não, né? imagina um sujeito desse se formando em engenheiro como o senhor, derrubando prédio por aí. Nós estamos falando do ensino fundamental. Sim, mas lá na frente ele vai ser profissional. Lá na frente vai ser profissional. Ele vai ter anos ainda para se harmonizar e equilibrar. Eu sou professor há muitos anos e, às vezes, um aluno, um estudante, nos primeiros 2 meses ele não vai bem, você orienta e ele vai recuperando. Você sabe disso. A reflexão que tem que ficar também é a seguinte: será que as escolas, no modelo atual, estão preparando profissionais, cidadãos, que vão conseguir emprego, que vão conseguir se estabelecer nesse mercado de trabalho? Porque você fala uma palavra muito forte e importante, né? Cidadão. A escola tem que formar cidadão, tem que formar técnico capaz, mas esse técnico capaz tem que ter acesso à literatura, acesso às ciências sociais, à humanidades, à história, para compreender a evolução da humanidade. Não pode ser uma educação também tecnicista que forma um certo robô, diríamos assim. Então, acho que essa visão de uma escola cidadã, essa é a escola transformadora. Tem que ter espaço para tudo, né, professor? Isso. Até para o lazer? Sim, a escola de tempo integral... Não responda ainda, por favor, porque é o tema, o tema da próxima pergunta, que a gente trata aqui sobre o guarda-chuva, digamos assim, de gestão. E uma gestão municipal, evidentemente, tem que se preocupar também com a questão do lazer do cidadão. Vamos ver, a pergunta é da Carolina Guedes. Sou a Carolina, né? Moro no setor Jardim Botânico. E lá no setor eu sinto muita falta de ter um espaço de lazer, né? Para família, final de semana principalmente. A gente não tem muita opção, praticamente não tem opção, né? Para estar levando os filhos um final de tarde ou um final de semana. Então, assim, a gente acaba tendo que ir para outros lugares, né? Da cidade mesmo, em busca desse lazer, de ter um momento mesmo com a família. Queria saber, então, do próximo governante, né, que vai assumir, qual seria a estratégia, né, se tem algum plano para estar melhorando, né, ou trazendo esses recursos para a gente, lá na região do Jardim Botânico. Veja bem, Carolina, quando o ser humano, e hoje no Brasil, cerca de 80% da população mora em cidades, né? Quando o ser humano vive na urbe, na cidade, né, ela tem essencialmente a característica da vida coletiva, né? E é preciso que a vida integral, completa, ela tem que ter o espaço de trabalho, o espaço de lazer, o espaço de cultura, o espaço de esporte. E essa questão passa pela democratização da cidade. Tem bairros nobres que têm muitas boas praças, parques, né? Goiânia ganhou bons parques, isso é um mérito de algumas gestões anteriores, inclusive do prefeito Íris, do prefeito Paulo Garcia, que investiram em parques. Sim. Mas é preciso ter uma compreensão que o direito ao lazer, ele é um direito à urbanidade, à convivência coletiva, né? E a pessoa tem que ter esses espaços. Eu lamento quando vejo em Goiânia, e vocês conhecem certamente, praças onde estão sendo privatizados espaços asfaltados para colocar carro. Basta ver na Praça do Sol e outras praças que está acontecendo. Goiânia precisa manter os bens públicos, estão vendendo muitas áreas. Na Praça do Sol tem um espaço ali que é de recreação, que é de entretenimento, e espaço reservado para os carros. Mas não dentro da praça, não é dentro da praça. Dentro foi da praça? Fracionada a praça. Foi fracionada a praça. Em várias praças isso aconteceu em Goiânia. Então, há como que uma privatização dos espaços de lazer. Nós temos que incentivar porque isso faz bem para a saúde das pessoas. Então, esse é um investimento produtivo. O que o senhor faria por isso? Democratizar o acesso. Que é democratizar o acesso? Democratizar é você ter, como tem no Marista, ter lá no Jardim Curitiba e lá no Jardim Botânico. Você tem que ter
ao equacionar, ao destinar recursos, destinar de forma equitativa, proporcional à população que tem Mas o ali. Íris fez muito isso na periferia, não fez? Fez, mas não é suficiente, tanto que a Carolina está dizendo aqui. Né? Eu falo do Jardim Botânico, inclusive, Pois é. que é uma região importante. Pois é, então veja, democratizar o acesso a bens públicos, de esporte, de lazer, de cultura, isso é fundamental numa cidade, porque a cidade ela tem que ser devolvida para as pessoas, a cidade não pode ser para os carros. Pois Se não. tem uma coisa aqui em Goiânia nos dias de hoje, que foi o acesso foi democratizado, o acesso a essa coisa foi democratizada, é o lixo. E é sobre lixo que tem a próxima pergunta, que é da Divoênia Delfina. Vamos ver. Meu nome é Divoênia Delfina, moro na Vila Romana. O problema da Vila Romana é o tráfico lá que está muito pesado e o lixo que o prefeito não está dando atenção nenhuma para o pessoal que mora lá. Tá horrível, muito mau cheiro, fica até uma semana sem recolher. Eu quero saber do próximo prefeito o que ele pode fazer para resolver esse problema da Vila Romana. Divoênia Delfina. Eu conheço bem a Vila Romana, aliás, eu morei ali próximo da Vila Romana, na Vila Bandeirante, muitos anos, ainda na década de 70. É um bairro que fica abaixo da BR, aqui antes do Novo Mundo, entre o setor universitário e o Novo Mundo. E todos os moradores, quer da Vila Romana, quer da cidade de Goiânia, enfrentaram uma tragédia, uma vergonha, porque Goiânia não tem prefeito. Né? Tem um cidadão que não conhece a cidade e não respeita as pessoas, porque o mínimo que se espera de uma cidade é chamada zeladoria. Isso não é suficiente, mas é obrigação. Né? E o problema do lixo, ele não é só um problema do mau cheiro, é um problema de saúde pública, ele é um problema econômico, porque atinge a vida das pessoas de uma forma geral, e ele tem uma enorme potencialidade, desde que você utilize um conhecimento que já tem na humanidade. É o reuso do lixo, a reutilização, e você selecionar o lixo e ter de tal maneira que o lixo orgânico hoje é uma fonte de energia para compostagem ou para gerar energia pelo gás metano. Então depende, hoje tem tecnologia para isso, né? O lixo hoje é um ativo que precisa ser utilizado. Né? E eu acho que, infelizmente, Goiânia conviveu com essa tragédia. É uma tragédia, porque isso afeta a saúde das pessoas. Foi na Vila Romana, foi no setor Jaó, foi na Vila Nova, em vários bairros de Goiânia. Esse é um problema grave. Para esse problema grave, qual a solução que o senhor adotaria de imediato, caso seja eleito prefeito? O de imediato é assegurar a coleta. Tem que assegurar a coleta. De que forma que você asseguraria? Com caminhões e equipes. Tem que comprar. Não. Comprar caminhão. Não necessariamente. A Comurg tem um instrumental, foi feito um contrato aí que nós precisamos de passar a lupa nesse contrato, né? E, sobretudo, primeiro, porque de que forma? Tem que tirar o lixo, mas isso só não resolve. Nós temos que dar uma destinação adequada ao lixo, porque a destinação adequada vai financiar a própria retirada. É por isso que o senhor se coloca como mais um nome da esquerda para não deixar acontecer com Goiânia o que houve na última gestão de Paulo Garcia, que Goiânia enfrentou um problema, se hoje é sério, um problema talvez 5, 10 vezes pior, porque o lixo em Goiânia, na época do saudoso Paulo Garcia, era algo desastroso, algo surreal. Hoje não é desastroso? Também é. Hoje não. Então, eu não entendo essa obsessão de criticar o Paulo. Deixa eu só concluir rapidinho a minha pergunta, o senhor ficar à vontade para a resposta. É fato que Goiânia viveu uma crise sem precedentes na questão do lixo na gestão do ex-prefeito Paulo Garcia, correto? E aí a minha pergunta, é por isso que o senhor está se colocando à disposição para oferecer uma nova opção para a esquerda, para Goiânia, se a esquerda ganhar, não ficar na mão do PT e ficar na mão do PCdoB? Eu acho assim, eu estou me colocando à disposição mais do que para isso. Estou me colocando à disposição para governar a cidade para todos, governar com qualidade. Eu estava dizendo do lixo, você envolveu o PT, envolveu o Paulo Garcia. Mas faz parte do histórico. E o prefeito atual? E a responsabilidade desse prefeito atual, que gerou uma verdadeira tragédia, uma vergonha para a cidade, não pode ser esquecido. Então, eu estou me propondo... São duas vergonhas, então? Eu estou me propondo a ser prefeito da cidade para fazer do lixo, inclusive, um ativo
que um ativo ambiental que gere energia, que gere emprego, com a coleta seletiva. Você certamente já visitou. A última gestão petista falava em cidade sustentável também. Você certamente já visitou outros países, né? E outras cidades do Brasil. Tem cidade, porque isso passa, inclusive, por um processo de orientar e educar a população para a coleta seletiva. O lixo tem bens, né? Reuso, reaproveitamento do que for reaproveitável e a reciclagem. Então, o lixo ele é um ativo que tem que ser pensado na totalidade. De imediato, tem que universalizar a coleta. Isso é fundamental. Tá bem, passar para a próxima. Aliás, antes de passar para a próxima, eu observei que agora, nessa resposta sua, na anterior também, o senhor não escondeu a sua indignação, até como uma palavra que o senhor gosta de dizer, com a atual gestão de Rogério Cruz. Tá certo? Sim. O senhor fez críticas agora e na resposta anterior também fez a mesma coisa. O senhor entra com, digamos assim, um dos seus objetivos nessa sua pré-candidatura seria levantar esses problemas, até para que, olha onde é que eu vou chegar de repente, se eu viajei demais, se eu fui na China e voltei ou não, se eu não voltei ainda da China. Essa pré-candidatura sua é baseada naquela pergunta que nós fizemos inicialmente aqui, o fato de o seu partido pertencer àquela federação que reúne PT, PV e PCdoB, essa sua pré-candidatura seria uma forma também de sustentar a pré-candidatura de Adriana Costa, e os senhores trabalharam alinhados numa força conjunta para mostrar que os problemas estão aí, numa crítica clara ao prefeito, que é pré-candidato à reeleição também, tanto que ele estará aqui no programa depois de amanhã. O que existe por trás disso? Não existe por trás, existe pela frente. Existe pela frente a busca de uma solução para a cidade. O PCdoB é um partido, é legítimo que ele apresente uma pré-candidatura, né? E nós respeitamos a pré-candidatura da deputada Adriana, que é uma deputada respeitada no Brasil inteiro. Sim. Né? Então, veja, a nossa pré-candidatura, nós pensamos em não só identificar os problemas, mas identificar soluções. E muitos desses problemas, eles não se resolvem. Veja, eu trouxe e ofereci aos senhores uma informação que Goiânia tem 442 mil pessoas que vivem, está nas suas mãos, 442 mil pessoas que vivem na faixa da insustentabilidade alimentar. É inadmissível. Portanto, não é à toa que a ONU já fez um estudo recente e disse que Goiânia é uma das cidades mais desiguais do mundo. Isso me move, porque Goiânia não tem só riqueza e pobreza. Goiânia tem uma potencialidade, tem a possibilidade de resolver os problemas. Então, nós temos que nos juntar para unir diferentes setores da esquerda, do centro, da direita, que queiram que essa cidade deixe de ser tão profundamente desigual. Então, esses dados, eles me assustam, não só me indignam, né? E, veja, o presidente Lula lançou um programa, Paulo, que é o programa da Nova Indústria Brasil. Paulo, com franqueza, você viu o prefeito atual de Goiânia buscar recursos para reindustrializar Goiânia? Porque Goiânia progressivamente perdeu perdeu emprego para Trindade, para Senador Canedo, para Aparecida e assim por diante. E Goiânia transborda. Goiânia, ela não é só Goiânia, essa região metropolitana, ela precisa ter solução. E Goiânia precisa gerar emprego. Isso me motiva muito. E tem 300 bilhões de reais disponíveis a juro baixíssimo para que as empresas privadas invistam. E é nas empresas privadas que vai gerar emprego, na indústria, emprego de qualidade. Só corroborando o que o senhor está falando, um relatório das Nações Unidas, divulgado na sexta-feira, dia 19, apontou Goiânia, Fortaleza, Belo Horizonte e Brasília como as cidades de maior desigualdade social do Brasil. Pois é, então, obrigado, Rafael, porque esse é um problema muito grave. Esse é um problema muito grave, que eu não vejo determinados candidatos, e vocês podem verificar também, tratar desse problema que talvez seja o principal problema de Goiânia. Né? Junto com o problema do transporte coletivo, do trânsito, o problema da desigualdade, ela é muito grave porque vai criando desesperança, as pessoas vão entrando em processo de depressão, né? E nós vivemos assim uma violência, essa violência mesmo contra as crianças, 4 mil crianças violentadas dentro das suas casas, principalmente por familiares, é uma deformação na sociedade. Né? E a pessoa, quando não tem habitação, e nós temos um déficit, Paulo, de 30 mil habitações em Goiânia, porque hoje só quem consegue comprar são
das altas classes, né? Então, nós temos, inclusive, passou na Câmara agora, lá no processo da recuperação do centro, também a ideia de ter habitação de interesse social. Então, veja, é preciso construir soluções. Esse problema do desemprego, da desesperança, da baixíssima renda, são 74 mil pessoas em situação de extrema pobreza em Goiânia. Isso não é compatível com uma cidade que está construindo apartamento com piscina em todo andar e garagem em todo andar. Isso é humanidade? Isso é desenvolvimento humano? Posso pedir uma coisa? Pois não. Eu pedi a mesma coisa para o Matheus na quinta-feira passada. Quando o senhor responde, o senhor diz, é preciso construir uma solução. O senhor acabou de dizer essa frase, é preciso construir uma solução. O senhor é pré-candidato a prefeito. Então, o senhor tem que dizer que solução o senhor vai construir, objetivamente, até porque o tempo já está indo embora. E eu estou dando objetivamente, quando nós construímos o movimento Goiânia 100 anos, é exatamente nós construímos, é um movimento suprapartidário, para pensar soluções estruturais para a cidade. Esse problema do desemprego é um problema estrutural da cidade. Só vamos superá-lo com uma importante medida, reindustrializando, indústria limpa, indústria com base na ciência, na tecnologia e na inovação e com base na energia limpa. E Goiás tem um privilégio, né? O Brasil é um celeiro de energia limpa e Goiás também, biodiesel, etanol, a capacidade de energia eólica, energia solar. Então, é possível com investimentos que tem no BNDES, na FINEP. Então, eu, como prefeito, vou atrás desses recursos. Eu não vi o prefeito atual falar em buscar esses recursos. Por que não vai buscar esses recursos? Eu mesmo, não sendo deputado, não sendo parlamentar, trouxe aqui em setembro, na Organização das Cooperativas do Brasil, aqui presidido aqui pelo Luiz Carlos, nós trouxemos aqui um diretor do BNDES. Professor. Para trazer investimento para implantar a indústria. O senhor concorda? E eu já presenciei, já conversei com muita gente que também já presenciou, que muitas vezes os programas sociais fazem com que as pessoas muitas vezes não se habilitem para o trabalho, para terem a carteira assinada. O senhor percebe isso também, que isso acontece? O próprio presidente Lula disse recentemente o seguinte, olha, as pessoas não podem ficar a vida toda recebendo benefício social, porque senão as pessoas vão viver com R$600 para o resto da vida. Isso de fato acontece? Acontece e numa dimensão maior, nós já abordamos aqui. Se não tiver educação de qualidade, educação profissional e educação para o cidadão, e não tiver investimento com taxa de juro mais baixo para que o investidor gere emprego, para onde que essas pessoas vão para sair do programa social? Porque o emprego na indústria, ele paga muito bem, ele remunera muito bem. Hoje, na construção civil, aqui em Goiânia, tem pedreiro ganhando 5, 8 mil reais. Sim. É uma realidade. Então, a indústria paga bem, né? Então, por isso que eu disse que nós temos que ver medidas, e no meu governo, sendo eleito prefeito, nós vamos tomar medida para gerar emprego, para implantar a indústria limpa em Goiânia, que é o caminho para a pessoa sair do programa social. Falta, inclusive, né, gente qualificada para trabalhar na construção civil em Goiânia. As construtoras estão desesperadas, inclusive. Exatamente. Então, por isso que você tem que investir na qualificação profissional. Eu estou de acordo com isso. Vamos lá? Temos 3 temas ainda a tratar, então eu sugiro que a gente faça um ping-pong. A pergunta vem, o senhor responde, a gente passa para outra, tá bem? Tá bem. Desde que, claro, seja clara, né? Aquilo. Estou à disposição, não é que é preciso fazer. A pergunta é para o senhor. O que o senhor vai fazer caso seja eleito prefeito? Então, fica mais clara a resposta. O assunto agora é saúde. A pergunta vem do Danilo César. Meu nome é Danilo César de Oliveira Andrade, eu sou vendedor e moro aqui no Jardim Guanabara há mais de 40 anos. E nosso principal problema aqui é o posto de saúde, onde há várias promessas que vai terminar, é um problema que arrasta há vários anos e até hoje não está pronto. É muita promessa e o povo daqui está sofrendo muito com essa nova gestão. Eu quero perguntar para o prefeito que ganhar se ele vai resolver o problema do nosso bairro, porque a gente está com um problema muito grande, onde a gente tem que se deslocar para outros lugares, no Cais Amendoeiro, ou Campinas, ou Vila Nova, para poder conseguir algum atendimento aqui para a nossa população. O Danilo, o Jardim Guanabara é um bairro que se desenvolveu muito, formado por baianos originariamente, e agora são muitos maranhenses que estão lá no Jardim Guanabara. É um grande bairro de Goiânia. E a saúde em Goiânia, ela vive. Nós temos uma vantagem e uma desvantagem.
A vantagem é que nós temos um sistema único de saúde, que é o melhor sistema público do mundo. Essa questão, o SUS foi Não que seja uma maravilha. Não, é Não o melhor. que seja E uma quem maravilha. mais critica o SUS é quem não usa, quem tem programa privado. Porque quem usa... Político usa o SUS? Usa o SUS, eu fui vacinado pelo SUS. Não, vacinado mas é uma assim, coisa. se o senhor Eu precisar de uma tenho internação... plano de saúde na Unimed, Isso. que nós, professores da universidade, temos na nossa associação de Aí, docentes. o senhor vai usar a Unimed ou vai para o SUS? Eu se o senhor uso- precisar de uma internação. Eu uso o Unimed e uso o SUS. O Danilo perguntou sobre saúde. A questão da saúde em Goiânia passa por vários problemas. Primeiro, Goiânia não tem um hospital público de Goiânia. E ele terceiriza, gasta muito com terceirização de serviço. É preciso investir na atenção primária. 80% dos casos se resolvem na atenção primária e depois uma parcela nas policlínicas de média e baixa e média complexidade, para daí chegar nos hospitais. Então, se investe muito mal e aí tem um nexo, Paulo, o problema de saúde, porque falta recurso e falta valorização dos profissionais e falta controle coletivo, público, porque são os conselhos locais de saúde que tem hoje um projeto, inclusive uma chamada Lei Olívia, que foi minha colega vereadora, que instituiu os conselhos locais de saúde. Todo esse sistema precisa funcionar, mas, sobretudo, nós temos que descarregar uma despesa imensa que tem no sistema de saúde de Goiânia. Mortes por violência, trauma por violência. O trânsito de Goiânia, e nós vamos chegar nele, eu sei disso, o próximo mas assunto. ele é um problema sério, Paulo, porque Deixa eu Goiânia... falar, então, assim, sim, que mas é a é pergunta. porque ele gasta muito do recurso da saúde. Lá para o Danilo ter boa saúde no Jardim Guanabara, Goiânia tem que parar de gastar tanto recurso com trauma, com recuperação no trânsito. O trânsito de Goiânia mata 4 vezes mais por 1.000 pessoas do que a cidade de São Paulo. Professor, uma cidade plana, uma cidade planejada. então a solução então é parar de morrer? Não, eu disse trauma. Sim, mas a solução para esse problema é parar de morrer para não sobrecarregar o sistema de Não, saúde. eu disse trauma no trânsito, o trauma no trânsito. O trauma, ele envolve o paraplégico, envolve os acidentes. Sim, veja, parar de se acidentar, então. Eu não disse unicamente. parar de se acidentar, eu disse então? que tem que fortalecer o Sistema Único de Saúde nos conselhos locais, tem que ter um hospital próprio. Há um colapso nas maternidades em Goiânia. Né? Ou há um colapso de pagamento pela prefeitura. Então, há uma situação, inclusive, emergencial. O próprio Conselho Regional de Medicina soltou uma nota essa semana dizendo que o prefeito está terceirizando para empresas a contratação de médicos. Há como que um desmonte do SUS. E o SUS, você sabe disso, é um sistema que alavancou e avançou a saúde no Brasil e é procurado por especialistas do mundo todo. Então, o problema é reduzir despesas reduzíveis. Melhorar o trânsito, reduz a despesa com trauma. Aproveite e responda, então, a próxima pergunta e já junta tudo, porque a pergunta vem através da Giovana Paiva e fala sobre trânsito e, na opinião até do nosso entrevistado, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Vamos ver. Eu me chamo Giovana Paiva e eu moro no bairro Boa Vista. E o principal problema do meu bairro é o asfalto, que ele é muito ruim, tem muitos buracos, principalmente para mim que sou motoqueira, é muito ruim. A gente cai em buracos o tempo todo, ocorre acidentes por conta dos buracos também e atrapalha o trânsito em geral. E eu gostaria do próximo prefeito, o que ele poderia fazer pelos bairros que são mais periféricos de Goiânia? Giovana, veja, na ótica do trânsito, porque nós estamos tratando aqui, tratamos de saúde, tratamos de trânsito e vamos tratar de transporte coletivo. A cidade é una, esses problemas se interceptam. Para resolver o problema do trânsito, não tem como resolver o problema do trânsito se não melhorar o transporte público coletivo. Goiânia perdeu 43% dos usuários do transporte coletivo. Por quê? Você, inclusive, é motoqueira, eu já fui motociclista, né? Por que Goiânia tem esse alto índice de motociclista? Isso não é normal no mundo todo, né? Por quê? Porque há um sistema de transporte público inapropriado, que precisa ser resolvido. Eu vou tratar na sequência, como o Paulo disse aqui. Sim. Então, veja, a questão do trânsito, nós temos hoje à disposição, no universo já, um conjunto de tecnologias que facilitam. Se você bota um chip num ônibus do transporte coletivo, ele vai fluir, ele vai abrir o sinal para ele.
né? As pessoas precisam ter um transporte coletivo decente para reduzir o número de carro, reduzir o número de moto, para utilizar mais a bicicleta e o transporte coletivo. Não tem outra saída para o trânsito se você não humanizar a cidade. E humanizar a cidade passa por ter transporte coletivo eficiente. Eu tenho certeza que o Paulo ou o Rafael, que já visitaram outros países, e chegam lá em Paris, não usam carro, usa o metrô, usa o ônibus, porque lá tem horário para funcionar. Goiânia precisa ser pensada estruturalmente. Lançamos o movimento Goiânia 100 anos para pensar Goiânia eu tive daqui na Europa, a 10 nos Estados Unidos, eu usei muito Uber, assim, para ser Sim, mas, justo. não, mas você usou também metrô seguramente e com conforto e com segurança, certo? Goiânia já tem, sozinha, 1.400.000 habitantes. Goiânia, a realidade com... Você pega o eixo Anhanguera, vai de Senador Canedo a Goianira. Tá, mas então, vamos então de trânsito, então, eu efetivamente. vou implantar o sistema de metrô em Goiânia. Porque essa é uma solução estruturante. Mas isso é a médio prazo, né? Sim, mas você... Ele não, em quanto tempo que demoraria? Hoje, com as novas tecnologias que o mundo já desenvolveu, e a engenharia demonstra isso, você pode fazer... Primeiro que não se faz mais metrô enterrado. A nova tecnologia é metrô suspenso. Certo. Essas, de forma pré-moldada... Então o BRT não vai servir para nada? Não, serve. Eu disse no eixo Anhanguera. Né? O BRT está no Norte e Sul. E o Bus Rapid Transit, que é o BRT... O BRT foi um erro ou foi um acerto? Até hoje não saiu do papel. Até hoje você não saiu do papel. Desse ponto de vista, foi um erro. Agora, ele é uma necessidade. Né? Naquele tempo, naquele modal, eu iniciaria um projeto de metrô. O Goiânia tem 2 grandes eixos, norte-sul e leste-oeste. Goiânia comporta isso. O senhor faria viadutos em Goiânia? Eu diminuiria radicalmente, porque, veja, você tem que investir no trânsito, segregação para os ônibus, você priorizar os ônibus, porque você tem que voltar para a população. Porque tá certo, mas a cidade está em movimento. Você me perguntou... Está acontecendo. A semana que vem as pessoas querem chegar mais cedo em casa. Quanto mais o ônibus for usado, vai ter menos sobrecarga no trânsito e os ônibus vão fluir com mais rapidez na medida que eles estiverem em corredor e vai esquentar menos a cidade, porque vai poluir menos. O transporte individual de carro é uma pessoa... contra os viadutos? Não sou contra, eu sou engenheiro, eu conheço. Tem viaduto e viaduto. Você pode fazer viaduto, você pode fazer trincheira. O senhor faria viaduto? Sim faria ou não? Viaduto, faria. Mas só que Goiânia tem um problema grave. Você sabe quantos engenheiros de trânsito tem na Secretaria de Mobilidade? 0, Paulo. Não tem engenheiro de trânsito, tem engenheiro civil. Ex-alunos meus, ex-colegas que trabalham lá. Mas não tem engenheiro de trânsito. Há uma deformidade. Goiânia não está sendo governada como uma cidade. Mas qual a solução, senhor, vamos supor que o senhor ganhe a eleição. Qual a solução para alguém que sai do centro da cidade e vai para o fim social daqui a um mês, por exemplo? Qual seria a solução do trânsito? Existe solução ou não? Implantar de imediato o semáforo inteligente, onda verde e mais do que isso, também você colocar chip em todos os ônibus para que o ônibus tenha prioridade. Mas todos dizem isso, já existem corredores. E o trânsito não melhorou. O senhor concorda que o prefeito atual ele fala, existe onda verde em Goiânia? Não existe. De acordo com a prefeitura, existe na Avenida 85, existe na Avenida T9, por exemplo. São alguns exemplos. Na T9 eu até acho que exista porque flui muito bem. Então, será que essas são as soluções mesmo ou é um discurso repetido? Rafael, não há discurso repetido. Eu vou dizer uma coisa aqui que ninguém disse aqui. Você sabe qual que era a velocidade média da frota de ônibus em 2009, quando foi instalado GPS em cada unidade? E quanto que é a velocidade média no ano passado, 14 anos depois? A velocidade média dos ônibus de Goiânia era 25 km por hora. Ano passado caiu para 15. Quer dizer que uma mulher trabalhadora que trabalhou o dia todo, ela vai pegar o ônibus, antes ela gastava 1 hora para chegar em casa, hoje já vai gastar 1h30, 1h40. Ou se gastava 1h30, vai gastar mais de 2 horas para ir e para voltar. Mas os corredores existem, por que diminuiu a velocidade? Está colapsando, porque entupiu de carro, de moto, né? E não se construiu solução. Nós temos que enfrentar. Esse é um problema real. Anda só ônibus. Mas não tem corredor para todos. Eu falei velocidade média de toda a frota, não só dos corredores, de toda a frota. E tem um outro problema também, grave. Eu fui vereador 3 vezes nessa cidade. Combati, Paulo, você se lembra disso. Quando eu combatia essa expansão urbana desordenada. Isso eu quero dizer com muita franqueza. E a expansão urbana desordenada implica em você distribuir habitação por toda a cidade.
Conceito moderno de cidade, você faz os eixos e adensa no entorno de até 15 minutos andando a pé, dos eixos centrais, e não fazer essa expansão. Hoje há uma pressão, há como que uma terceirização da gestão, né? Tanto a Prefeitura e a Câmara, quando fizeram isso, abriram mão do poder regulador. Eu tenho essa experiência e quero colocar ordem na casa. Não temos que adensar no entorno dos eixos. E aí sim, como você diz, você tem uma frota de ônibus circulando em velocidade considerável. É grave a situação e está piorando a situação do transporte coletivo em Goiânia. Falando em transporte, me ajudem aqui, eu confundi, porque o senhor acabou misturando os assuntos. Sim, porque eles são misturados. Eles são misturados. São interligados. Né? Eu chamei esse do Valdivino? Ainda não, né? Não. Ainda não. Então vamos lá. O professor me ajudando aqui, tá bom? Tá vendo? Valdivino Leite, fala sobre transporte público. Vamos ver. Meu nome é Valdivino, Eterno Leite, ando de ônibus e um dos problemas que a gente passa constantemente é estar no ponto e o ônibus passar lotado e não parar porque não cabe mais pessoas na frente do ônibus, né? Principalmente no horário de pico, quando a gente vem trabalhar. Quando está indo para casa, a gente até não importa, você vai descansar. Mas eu gostaria de perguntar para os nossos candidatos a prefeito o que eles podem fazer para melhorar essa situação. Porque os ônibus passam muitas das vezes lotados e deixam a gente plantado, esperando o próximo, que nem sempre passa e nos pega novamente. Pois bem, Valdivino, veja bem, nós tratamos aqui, é preciso priorizar o transporte coletivo, é preciso que as ruas atendam primeiro para o transporte coletivo e não para o transporte individual. Aqui em Goiânia mesmo foram feitos vários viadutos que atendem preferencialmente aos veículos. Nós temos que investir nos principais eixos onde a maior parte da população usa. Então, o transporte coletivo, ele é um ente fundamental da cidade. E se nós não melhorarmos, nós vamos entupir a cidade, vai diminuir a velocidade dos ônibus ainda mais, e isso é muito grave. Por isso é preciso encontrar novos modais. Um deles é do metrô, é estrutural para a cidade. Tá bem, estamos quase perto, né, do encerramento do programa, e me ocorre aqui fazer uma pergunta ao senhor, porque tudo que o senhor respondeu, o senhor acrescentou as falas das pessoas nas ruas, acrescentou a sua indignação, a sua crítica também. Aí eu pergunto, o atual prefeito Rogério Cruz merece elogio em alguma coisa? Eu acho o seguinte, Paulo, eu não o conheço pessoalmente, nem ele me conhece. Veja, ele é o prefeito da cidade, com toda a franqueza, ele não conhece a cidade, não conhece as lideranças da cidade. Né? Foi uma fatalidade que levou uma pessoa que não tem a representatividade, não tem história na cidade. Né? E você está aqui há quantos anos? Você nasceu em Goiânia, Paulo? 49 anos, fez domingo agora, dia 12. Eu tenho um ano a mais que você, eu tenho 50 anos de Goiânia. Né? Então, veja, eu acho assim, eu tenho respeito pelo prefeito, né? Ele ocupou a função em função de uma fatalidade, mas ele deixou muito a desejar. Ele não apresenta perspectiva para a cidade. A cidade não está só encardida, a cidade está desacreditada, está sofrida. As pessoas estão sofridas. Né? E nós que moramos em Goiânia, nós gostamos da cidade. E para que a gente consiga gostar ainda mais e viver em paz, é preciso nós transformarmos a cidade. Não pode Goiânia conviver com essa marca de ser uma das cidades mais desiguais do mundo. Para que isso? Tem tanta riqueza. Para isso, Paulo, nós trabalhamos a ideia de que a solução para Goiânia não é só de um partido, não é só de uma pessoa, é preciso unir os mais amplos setores, de forma suprapartidária, quem não tem partido, para buscar um projeto. Nós temos que unir a sociedade cindida, dividida, com ódio, extrema-direita, desejando aniquilar as pessoas. Né? A extrema-esquerda também faz a mesma coisa. A extrema-esquerda também. Eu não sou da extrema-esquerda. Né? Eu tenho 44 anos de filiação partidária e exerci um conjunto de funções sempre respeitando as outras denominações políticas. Então, veja, eu prego a união dos setores democráticos para que a extrema-direita não venha governar Goiânia, porque vai piorar muito, porque eles defendem a concentração de riqueza na mão de poucos. Tem algum candidato, pré-candidato, que é da extrema-direita? A sociedade conhece. Eu prefiro nem citar. Tem, e eu prefiro nem citar que baseia a sua prática política em torno de fake news. Faltou dar uma perguntinha rápida que eu gostaria de fazer para o senhor.
O senhor aceitaria ser vice de Adriana Corsi? Eu acho que não está na hora de discutir isso, porque eu pretendo ser prefeito. Mas eu pretendo ser prefeito. Perfeito, eu coloquei no condicional. Ou ela ser vice do senhor, pode acontecer isso? Depende. Pode acontecer? Não sei se pode acontecer ou não, porque nós temos que discutir, nós temos tempo para discutir isso, e não está na hora dessa decisão. Né? Tanto que dos 8 pré-candidatos, somente um tem vice. O senhor aceitaria Adriana Corsi como vice do senhor? Seria uma boa vice? Nossa, eu tenho o maior respeito por ela e admiração pelo trabalho dela. É uma mulher competente e defendo mais mulheres na política. O senhor aceitaria, então? Não, mais do que isso. Eu tenho respeito por ela e essa é uma questão que eu aceito qualquer escolha dos partidos, né? Inclusive com orgulho, sendo a Adriana Corsi. Mas isso, eu não estou aqui propondo isso porque eu entendo que ela é uma candidata legítima e ela tem que fazer o percurso dela, assim como eu estou fazendo o meu. Professor, a gente vai encerrar, mas antes eu quero fazer uma última pergunta. O senhor usou uma expressão, e não foi a primeira vez, quando o senhor disse que Goiânia está encardida. Isso me fez lembrar muitas pessoas com as quais eu tive a oportunidade de conviver aqui na cidade, que diziam que a cidade também estava encardida, ruim, abandonada, suja, aquela história toda, nos governos do pessoal de esquerda, de Paulo Garcia, de Pedro Wilson, nem tanto de Darcy Corsi, que fez uma administração. Quem mais utilizou essa expressão, você vai recordar, foi o prefeito Nion. E ele não sucedeu à época que ele usou essa expressão, quando ele plantou jardins em Goiânia, ele não sucedeu alguém da esquerda. Então, é preciso ter um olhar mais generoso e olhar de totalidade, né, Paulo? Você há de convir comigo. Sim, mas o senhor vai ter a oportunidade de responder. Só concluindo a pergunta. O senhor também não está tendo um olhar apenas agora ideológico também? Ideológico, porque os governos do PT, que são da sua base, do alinhamento dessa federação, eles não escondem que eles fizeram, que eles não escondem, não, eles não admitem que as gestões deles não foram boas para a cidade. A população dizia, a cidade está encardida. Como jornalista, você cansou de ouvir isso nas ruas. Então, é apenas uma questão de ponto de vista. Para encerrar, dois minutinhos só. Aliás, nem dois, 1 minuto e meio. Tá. Veja, Paulo, eu disse que a cidade está encardida, infeliz, e as pessoas estão desapontadas com o que está acontecendo. Eu entendo que teve méritos nas gestões dos governos do PT e teve insuficiência, e isso é normal. Agora, o que cabe a nós é elevarmos e termos um projeto para resolver, para unir o povo e realizar as potencialidades dessa cidade tão bonita, tão rica e profundamente desigual. Não ficou claro qual a nota que o senhor daria para a última gestão do PT aqui em Goiânia? Sendo muito sincero, como o senhor tem sido. Eu daria nota para todos eles, entendeu? Eu acho que especificamente, mas assim, o telespectador, né, o público, sabe que eu estou fazendo uma pergunta objetiva, eu estou me esforçando para isso. Eu estou sendo objetivo também. Qual nota o senhor daria para a última gestão do PT em Goiânia, gestão Paulo Garcia? Eu acho que ele teve muitos acertos e teve um acerto, por exemplo, foi dos canais, da faixa exclusiva do ônibus. Eu daria nota 7. Ok. Tá bem, são 20h58, só tem 1 minutinho, 40 segundos para o senhor dar um último recado para o telespectador e depois a gente se despedir. 40 segundos. Eu espero ser prefeito de Goiânia para que essa cidade seja devolvida para as pessoas e não para o trânsito e para a violência. Que Goiânia seja uma cidade mais humana, uma cidade saudável, que seja, e não quero só ser gestor, quero ser um líder da cidade para convergir uma vontade de transformação. Devolver Goiânia para as pessoas, para a juventude, para os idosos, para as crianças, para as pessoas com deficiência. E então, de tal maneira que eu acredito que estou preparado para governar para todos. Tá bem. Em cima do tempo, Fábio Tokarski, professor, pré-candidato a prefeito de Goiânia, ele que é do PCdoB. Foi um prazer recebê-lo, obrigado por ter vindo. Boa noite para o senhor. Boa noite, Rafael, boa noite, Paulo, e agradeço à TV Brasil Central e à TV Assembleia por esse gesto de abertura democrática. Parabéns, espero que os outros meios de comunicação mirem nesse exemplo. O debate é fundamental para construir a democracia. Parabéns a vocês. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Boa noite, Rafael. Boa noite, Paulo, boa noite a todos. Foi mais uma entrevista muito esclarecedora. Muito boa, eu gostei também, gostei muito. E você, telespectador, então fique ligado, porque amanhã não teremos o programa, a TV Brasil Central estará transmitindo uma partida de futebol, e depois de amanhã, quinta-feira, a gente estará aqui com a presença dele, do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Não perca. Boa noite para você.
águas despencam em Porto Alegre e em outras cidades do estado. Na capital, o nível do Rio Guaíba passa dos 5,20 metros e força da água dificulta os trabalhos de resgate. Risco de rompimento de barragem faz Prefeitura de São Francisco de Paula emitir